A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal de Lições Bíblicas. Eu sou seu irmão em Cristo, evangelista Davi Nascimento. Estamos iniciando mais um trimestre, é o último trimestre de 2022 e nesse trimestre nós vamos estudar as verdades bíblicas apresentadas ali no livro do profeta Ezequiel. Um livro muito complexo que traz muitas revelações e uma linguagem um pouco difícil, mas é um livro que tem grandezas espirituais reveladas ali a nós e com certeza edificará a nossa fé durante esse trimestre. A nossa lição de hoje, que é a primeira lição, tem como título Ezequiel, o Atalaia de Deus. E o texto áureo nos diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Aqui é o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos irmãos de Corinto, e aí está aí na primeira carta, capítulo 9, o versículo 16, não tem ninguém com a faca no pescoço do apóstolo Paulo, mas essa imposição é por causa da transformação que houve. Ele escreve isso explicando aos irmãos o seu chamado para ser apóstolo, o trabalho dele realizado ali naquela igreja, e isso, o próprio trabalho dele na igreja de Corinto, o coloca na posição de apóstolo. O apóstolo era aquele que saía plantando igrejas. Tem uma série de requisitos, Recebeu o chamado direto do Senhor, é um dos requisitos, e o próprio Jesus o chama. E ele fala que aqui nessa parte da carta, ele diz que não fez aquilo por interesse pessoal. Na verdade, ele se sente obrigado a fazer isso. Tendo sido alcançado pelo amor de Deus, ele faz, transmitindo essa mensagem, sabendo da responsabilidade que ele tem. E o profeta Ezequiel, nós vamos ver no decorrer dessa lição, que ele é chamado pelo próprio Deus para anunciar uma mensagem ao povo de Israel, ao povo especificamente aos que estavam no cativeiro, e com uma responsabilidade direta em relação às vidas daqueles que precisam receber a mensagem. Nós vamos ver isso no nosso texto base, a nossa leitura em classe. O próprio Deus colocando essa responsabilidade ao profeta. E nós precisamos entender que nós, como cristãos, temos essa responsabilidade. Assim como o apóstolo Paulo, assim como Ezequiel, entendeu que era responsabilidade dele transmitir a mensagem do próprio Deus, a mensagem que traz salvação ao que está caminhando em direção à destruição eterna. Então essa responsabilidade é nossa nos dias de hoje. A nossa verdade prática diz o seguinte: além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Precisa guardar, precisa cuidar. O atalaia é um vigia. Nós vamos entrar daqui a pouco nessa questão do atalaia especificamente. E porque Deus usa essa ilustração para o profeta, para que ele entendesse o tamanho da sua responsabilidade. Então o atalaia tinha a função de guardar, de vigiar, mas é ele que anuncia um perigo eminente. É ele que anuncia também boas notícias. É alguém que está num lugar mais alto para conseguir enxergar tudo que está à sua volta, e é ele que traz as notícias, por estar enxergando mais longe, tanto as notícias de possível juízo, quanto as boas notícias. Quando chegava uma caravana real, era uma boa notícia. Quando chegava também um exército oferecendo perigo. A nossa leitura em classe, ela está no capítulo 3, do versículo 16 ao 21 e o versículo 27, que nos diz assim: E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás as palavras e as avisará da minha parte. Isso aqui é essencial para o profeta. Ele fala sempre em nome de Deus.
ele fala o que Deus disse. O profeta não tem que criar mensagem. A mensagem vem direta do próprio Deus. Versículo 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Olha a seriedade disso aqui. Se você não avisou, vai ser requerido de você, Ezequiel. Se nós não anunciarmos a mensagem aos que estão à nossa volta, a responsabilidade se torna nossa. Nós somos responsáveis. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, eu tenho o dever de anunciar. Foi-me imposta essa missão, porque eu sei da verdade. E se eu não anunciar, aquele ímpio perecerá. Seguindo aqui, versículo 19. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e se puser diante dele tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticara não virá em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Ou seja, não é só o ímpio. Tem pessoas que caminham em um caminho justo por um bom tempo e começam a praticar a maldade, começam a andar num caminho que não agrada a Deus. E aí Deus está dizendo ao profeta, se ele tropeçar, o tropeço virá diante dele. E se ele tropeçar e morrer, toda a bondade que ele fez, tudo que ele fez de bom antes, não será o suficiente. O que vai contar é justamente a maldade que ele vinha praticando. Se você não avisar, você também é responsável pelo fim que aquele justo, aquela pessoa que trilhou um caminho justo por muito tempo, tomou. Então nós também temos que prestar atenção, porque tem muita gente no nosso meio, na igreja, que trilhou o caminho justo por muito tempo e começa a querer enlarguecer um pouquinho o caminho. Começa a achar que por ter um banco de horas, né, vamos usar assim, tem um crédito com Deus e pode começar a andar em falso, a pisar em falso. E o tropeço virá. Então é missão nossa também alertar aqueles que caminham conosco, que compartilham da mesma fé que a gente, mas que está tomando direções contrárias à vontade de Deus. Seguindo, mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Versículo 27. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirá, assim diz o Senhor, quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são. O profeta é chamado para uma missão extremamente complicada. Deus fala logo no início do livro, você vai falar e eles não vão ouvir. Mas eles não poderão dizer que não houve quem os avisasse. Houve um profeta no meio deles. Essa é uma das coisas que nós precisamos internalizar. Nós precisamos anunciar, mesmo que quem está ouvindo não dê crédito. Mas eles não poderão dizer que não foram avisados. Ok? Eu acho fantástico esse livro e por muito tempo eu lia para cumprir apenas o plano de leitura. Era uma leitura apenas para cumprir o plano. Tanto ele quanto o livro do profeta Isaías, de Jeremias, são textos complicados. E ele, o do profeta Ezequiel, tem muita linguagem apocalíptica, que é aquela linguagem que apresenta seres mesclados ou animais, né? Tantos animais representando isso ou aquilo, que aparece no livro de Daniel também, e o livro do Apocalipse, que tem muito dessa linguagem. Na verdade, esses autores eles começam a ver
imagens ou cenas de um mundo espiritual, passa a ser visível o mundo espiritual. E eles tentam encaixar em linguagem humana essa dimensão espiritual, de algo que transcende o conhecimento das pessoas que estão à sua volta e precisam receber essa mensagem. Então as pessoas que vão ler esse texto, que vão ouvir essa mensagem, eles não teriam capacidade de entender a dimensão do que de fato o apóstolo João viu na ilha de Patmos, o que Daniel viu em visões e o que o profeta Ezequiel também consegue ver. Então, eles vão tentar descrever com uma linguagem que o ser humano aqui, que só vê essa dimensão material, consegue compreender. Eles estão vendo o mundo espiritual, que é real, e nós não conseguimos enxergar. E tentam explicar da forma que eles conseguem. Por isso, tem essa linguagem tão complexa. E a gente fica tentando imaginar o mundo espiritual. Né? E eu sempre pulava assim, lia de forma muito rápida e talvez você esteja nesse mesmo ritmo. Lê para cumprir o plano de leitura anual. Mas a partir do momento que você começar a estudar, e essa lição vai dar um bom start para você perceber o livro de Ezequiel com outros olhares, percebendo a soberania de Deus, percebendo a grandeza de Deus, um Deus que tem o controle da história, que sabe exatamente cada situação que vai acontecer, porque nada foge do controle dele. E aí, quando a gente lê isso, nos traz esperança, porque a nossa história também está nas mãos dele. Nós precisamos ter fé o suficiente para entregar cada instante das nossas vidas. Eu tenho falado constantemente aqui com os meus amigos que nós temos uma tendência de separar um dia para Deus e nos outros dias parece que a gente tem que morrer, tem que dar até a última gota de sangue para conseguir o sustento, porque a gente acha que do Senhor é apenas o domingo e o restante dos dias parece que não é dele. E aí a gente fica se esforçando para conseguir o sustento, a gente fica se esforçando para conseguir uma moradia melhor, mas o Deus que tem o controle da história tem o controle de toda a história, inclusive da nossa, e às vezes o que falta é nós confiarmos e entregarmos a nossa vida, os nossos planos, porque muitas vezes nós estamos lutando contra os planos de Deus. Israel estava nessa situação. Deus levanta vários profetas, inclusive o profeta Ezequiel, por causa dessa teimosia de Israel de tentar com suas próprias forças, buscando auxílio em um monte de coisa. E eles continuavam apresentando cultos, hein? Esse pessoal continuava indo no templo, apresentando seus cultos, seus sacrifícios, mas no tempo vago eles apresentavam culto a outras divindades. Ficavam esperando que outras divindades pudessem os ajudar, os falsos deuses das nações vizinhas. E aí Deus levanta o profeta já no primeiro exílio. O comentarista coloca que o profeta Ezequiel vai na primeira leva do exílio. Eu até fiz um vídeo anterior de introdução e aí não há um consenso, né, quanto a essa questão em qual período, em qual dos cativeiros o profeta Ezequiel foi, e é tanto que a base que eu uso lá é do comentário bíblico do Champlin, e ele coloca que o Ezequiel foi na segunda turma, no segundo cativeiro para a Babilônia. Mas o fato é que ele está na Babilônia, ele já está no cativeiro. Deus já está mostrando, já está trabalhando para que esse povo que continuava colocando esperança em outras situações, Deus está mostrando para eles que quem é Senhor da história, que quem controla cada circunstância é o Deus Yahvé. É o Deus que tirou a nação de Israel do Egito, o Deus que escolheu Abraão, que fez sua promessa a Abraão, que manteve a Isaac, que manteve a promessa a Jacó e que colocaram eles naquela terra. Então, quando nós olhamos para a situação de Israel nesse instante, nós precisamos aprender com isso aqui. O Deus que controla a história é o Deus que tem o controle da nossa história. E nós precisamos entregar a Ele, porque quando não entregamos, nós ficamos igual a Israel, medindo força com Deus, tentando fazer alguma coisa
pelo nosso próprio mérito ou buscando mérito em outras coisas, e Deus não divide a glória dele com ninguém. É por isso que a história de Israel é travada, eles vão para o cativeiro, porque se Deus os abençoasse e continuasse deixando eles praticando idolatria, né, abençoando eles, eles iam continuar achando que teve boa colheita, que conseguiu prosperar por causa dos falsos deuses. Então, nessa lição, nós temos aqui algumas coisas que nós vamos aprender. Nós vamos aprender nessa lição hoje, exatamente, sobre a estrutura do livro de Ezequiel. Nós vamos identificar o profeta Ezequiel também. Nós vamos explicar a expressão atalaia, o que era um atalaia. E também nós vamos conscientizar a respeito da responsabilidade individual. Nós vamos se conscientizar da nossa responsabilidade. E ser consciente da nossa responsabilidade é anunciar ao outro, para que ele também seja responsável com o chamado de Deus. Então, o livro do profeta Ezequiel é um livro que demonstra a soberania de Deus do início ao fim. E também é um livro que nos chama para uma responsabilidade. No primeiro tópico aí, nós temos a estrutura do livro do profeta Ezequiel. No primeiro momento, nós temos do capítulo 1 ao 24, nós temos uma segunda parte, que é do capítulo 25 ao 32, a terceira parte do capítulo 33 ao 48. Na primeira parte, do capítulo 1 ao 24, o profeta recebe a mensagem de juízo. Jerusalém ainda não foi destruída, já tem um pessoal que está no cativeiro, né? O rei Joaquim, que era o rei daquele período, ele foi deposto e foi levado para o cativeiro babilônico, e o seu irmão foi colocado no trono. O que acontecia? O rei que vinha e dominava uma nação, ele não tinha interesse em destruir aquela nação. O interesse dele era que aquela nação ficasse pagando tributos a ele. Vocês lembram que Jesus, no desenvolvimento do seu ministério, os fariseus chegam para ele e perguntam: é lícito pagar o tributo a César? Por quê? Havia um senso de revolta por eles terem que pagar um tributo a Roma. E Roma dominava aquela região. Algumas regiões nós tínhamos governantes romanos no período de Jesus, em outras eram governantes da própria região. Quando eles confiavam em alguém que leria a cartilha deles, eles deixavam um governante da região. Quando não, eles traziam um interventor. Então nós temos os filhos de Herodes, o próprio Herodes, que era da região, estava governando ali aquela região da Palestina, na região da Palestina, mas em Jerusalém, por não ter alguém de confiança, nós temos o Pilatos, no tempo de Jesus, que era alguém de fora. No caso aqui da época do domínio babilônico, eles tiravam um rei, pegavam alguém da linhagem real, da família real, e colocavam no lugar. E eles levavam as pessoas mais próximas àquele rei para o cativeiro. Daniel era de família nobre, vai para o cativeiro. O Ezequiel, que é um filho de sacerdote, vai para o cativeiro também. Provavelmente era uma família de sacerdote mais próximo ao rei daquela época. E ele vai para o cativeiro. Então, eles estão, nessa primeira parte, o Ezequiel já está no cativeiro, mas de lá ele recebe as mensagens do Senhor, falando da abominação do povo de Israel, da abominação, inclusive, no próprio templo, dos cultos pagãos que as mulheres desenvolviam nas suas tendas, nas câmeras ocultas, nos lugares mais íntimos da casa. E aí Deus avisa aquele povo que ele enviaria juízo, a cidade seria destruída, o templo seria destruído. E é interessante que essas pessoas não acreditavam que o templo seria destruído. Sabe por quê? Eles acreditavam o seguinte: se aqui é a habitação do Deus Yahvé, poderoso, e se ele habita no templo, o templo é a habitação dele, nunca isso aqui será destruído. Ele não vai deixar que outras nações destruam o templo dele.
Então era assim que eles pensavam, e Deus está dizendo: não acreditem dessa forma, eu vou mandar juízo, eu vou destruir a cidade, eu vou destruir inclusive o templo, porque vocês acham que eu habito em casa, em templos construídos pelas mãos de vocês. Pense o tanto que Deus seria minúsculo se nós acreditássemos que ele habita um local onde foi construído por mãos humanas, e ali seria a habitação dele. Só ali. E o profeta Isaías já tinha visto na sua visão os anjos, os seres celestiais cantando: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Não apenas o templo é o lugar onde estaria a presença e a glória de Deus. Então, na primeira parte, nós temos o profeta anunciando juízo, falando contra a idolatria, falando também contra os falsos profetas e os reis que haviam desvirtuado, estavam desvirtuando o povo. Havia profetas que se levantavam para dizer que Deus jamais deixaria que o pior viesse à cidade de Jerusalém. Então, essa é a primeira parte, do capítulo 1 ao 24. Na segunda parte, nós temos do capítulo 25 ao 32, o profeta anunciando juízo, o juízo de Deus às nações vizinhas. Deus fala ao profeta: olha, anuncia que vai vir juízo às nações vizinhas. Ou seja, Deus está dizendo que ele é Senhor também sobre as outras nações. Quando o profeta Abacuque fala com Deus sobre a questão da injustiça na nação de Israel, Deus fala para o profeta que enviaria os caldeus, ou seja, os babilônios, para trazer juízo à nação de Israel, e o profeta assusta, falando: mas aquele povo é mais ímpio que Israel. Como você vai usar um povo ímpio, mais ímpio do que Israel, para trazer juízo? E aí Deus deixa claro que ele também traria juízo depois aos caldeus. Dessa forma, nós entendemos que Deus é Senhor sobre todas as nações. Ele julga Israel e depois julga os caldeus. E nessa mensagem ele mostra que também trará juízo às nações que influenciaram Israel. Então, nesses capítulos, nós vemos aqui a soberania de Deus sendo Senhor de todas as nações. O Senhor que julga todas as nações. Na terceira parte, começa falando sobre a destruição do templo. E quando há a destruição do templo, realmente essas pessoas perderam a esperança. Os muros foram destruídos da cidade. Vai ser construído depois, no tempo de Neemias, de Esdras. E as pessoas perderam a esperança totalmente. E é quando eles perdem a esperança que Deus começa a anunciar a restauração da nação de Israel. E nessa mensagem, nós vemos a visão do vale de ossos secos. Um vale repleto de ossos e que, na ótica humana, jamais poderia se reverter em humanos de volta, com carne, com pele e principalmente com vida. E o profeta vê, através de uma ordem dada, de acordo com a ordem de Deus, o profeta fala e esse exército é reconstruído. Ele, depois de estar em pé, o sopro de vida vem a esse exército. Diante de um cenário de falta de esperança, Deus diz ao profeta: Israel será reconstruído. É nessa parte que nós encontramos a regeneração espiritual da casa de Israel. Não era só a reconstrução como nação, mas a regeneração espiritual. E o profeta vê o templo sendo reconstruído, ele vê o rio de Deus, a presença de Deus voltando para o templo, porque na primeira parte ele vê a glória de Deus saindo do templo, abandonando o templo. Aqui ele vê a glória de Deus voltando para o templo. E o rio de Deus, que corre em direção ao mar, que está plenamente morto, completamente morto. E ali, por onde esse rio passa, gera vida. O rio que flui direto do trono de Deus. Então, nessa terceira parte, nós vemos a reconstrução. Meu irmão, mesmo que você olhe em volta e ache que não tem mais solução, que não tem como ser reconstruído o seu casamento, o relacionamento com seus filhos, a sua vida ministerial, Deus faz com que o seu nome seja glorificado através de situações que parecem ser impossíveis.
E o caso de Israel, Deus reconstrói, levanta de novo a nação de Israel para mostrar que ele é Senhor da história e que ele está no controle da história de Israel. Que o plano dele continua de pé. Que o plano dele de abençoar todas as famílias da terra através da semente de Abraão, da família de Abraão, continuava de pé e continua de pé. Então, o próximo tópico nos fala sobre o profeta. Quem era o profeta? O nome dele, do profeta, é fortalecido por Deus. E o nome fala muito sobre a pessoa. Pense em alguém que está no cativeiro, longe da sua terra, sem poder exercer o ofício dele de sacerdote. E ele é chamado aos 30 anos. Fala no 30º ano e não dá referência externa, ou seja, é no 30º ano da sua vida, o tempo que ele deveria estar assumindo o seu posto de sacerdote no templo, diante da presença de Deus. Deus o chama no cativeiro. Ele está longe da sua terra e a glória de Deus se manifesta diante do profeta, mesmo estando longe do templo. E aqui nós percebemos que a glória de Deus não se restringe a lugares. Então, o profeta é chamado. O profeta perdeu sua esposa, a sua família foi destruída, o seu projeto familiar foi destruído, o seu projeto ministerial que ele tinha planejado durante muitos anos também foi destruído, mas Deus o chama e ele é fortalecido pelo Senhor. Ele trazia consigo no nome, fortalecido pelo Senhor. E Deus o fortalece para exercer essa missão. Mesmo sabendo, o próprio Deus diz, muitos não acreditarão. Você vai falar e eles não vão acreditar, mas você vai anunciar. Só quem é fortalecido por Deus tem essa capacidade de anunciar, mesmo sabendo que não vai ser ouvido. O profeta começa seu ministério aos 30 anos e o seu ofício de profeta dura aí aproximadamente 22 anos. A gente não sabe a idade que ele faleceu, a gente sabe a idade que ele iniciou o ministério e sabe mais ou menos quando ele terminou o ministério. Então o profeta inicia seu ministério aos 30 anos, quando ele acha que não tem esperança para o seu ministério, porque está longe do templo, Deus o levanta para um outro ministério. Ele achava que ele iria levar as demandas do povo até Deus. O sacerdote fazia isso, levava os pedidos, as demandas do povo, apresentava diante de Deus. E Deus o chama para um projeto totalmente oposto do que ele imaginou a vida inteira. Ele agora vai ouvir de Deus para anunciar ao povo. Então, se você olha para a sua vida ministerial e acha que não tem jeito, porque os seus planos, o jeito que você pensou, o local que você está não é favorável, ouça a voz do Senhor. A voz do Senhor está dizendo para você, eu te chamei e vou te usar e vou te levantar. Você será a boca de Deus no lugar que você está. No lugar que você acha que é impossível, Deus vai te usar. Deus vai te levantar para ser boca dele, para anunciar a mensagem dele. Não fique preso aos planos que você fez e pare para ouvir o chamado de Deus. Se você está nesse lugar específico, é porque Deus o colocou aí. Não perca a sua esperança. Tá bom? Sobre o profeta, nós vamos ver aí a procedência. Ezequiel era de Jerusalém, pertencia à família sacerdotal, filho de Buzi. O comentarista coloca aqui que ele foi na primeira leva para o cativeiro, ele foi deportado no período em que Joaquim deixa o trono, é tirado do trono, e o seu irmão Zedequias é colocado no trono. Esse fato é registrado no livro dos reis, essa troca de reis, de Joaquim deixar o trono e Zedequias assumir. Está no segundo livro dos reis, capítulo 24. Então, o Ezequias era de Jerusalém e foi levado ao cativeiro, e é lá no cativeiro babilônico, na Babilônia, que ele é levantado como profeta. Sobre o atalaia, é o tópico 3. A origem da palavra, né, é uma palavra arábica, e ela fala que é alguém que está em um lugar alto. Nas cidades fortificadas, com muros, havia torres
em lugares mais altos para que o atalaia, alguém, um guarda, um vigia, pudesse observar em volta. Nas cidades que não eram fortificadas, normalmente o atalaia iria para um lugar estratégico, uma montanha, um monte, para dali ele ver o que estava acontecendo na região e se houvesse algum perigo, se chegasse alguma caravana para visitar, ele dava um jeito de avisar, ele tinha que avisar aos responsáveis pela segurança do local. Então, em uma cidade fortificada, as pessoas que moravam naquela época em cidades fortificadas, eles não plantavam nada, não criavam rebanho dentro da cidade. Eles criavam um rebanho, o rebanho tinha que procurar pastos para o rebanho, eles iam para fora da cidade. Eles cultivavam aos arredores da cidade e quando havia algum perigo, algum exército estava chegando, era esse homem, esse atalaia que estava na torre que deveria tocar a buzina ou o chofar, que é uma espécie que é feito de chifre de carneiro, e ao tocar aquela buzina, aquele chofar, aquele instrumento, os que estavam ao arredor da cidade deveriam entrar o mais rápido possível para que os portões fossem trancados. Então, por isso, Deus diz ao profeta, olha só, você vai avisar. Se você não avisar, quem perecer no seu pecado, a culpa é sua. Era assim que acontecia com o atalaia. Por isso que Deus fala que está levantando ele como atalaia. Porque se o atalaia não avisasse do perigo eminente, as pessoas que estavam fora da cidade não iriam entrar e morreriam lá fora. Porém, se ele avisasse e alguém lá de fora não quisesse entrar ou não viesse em tempo hábil e morresse lá fora, a culpa não seria do atalaia, porque ele avisou. Então essa era a função de um atalaia em uma cidade. Ele estava em um lugar alto, ele via o perigo e avisava. Tocava o chofar. Hoje os militares usam cornetas de metal. Na época eram trombetas, né? A Bíblia fala trombetas, mas na verdade eram feitas de chifre. Era como aqui no centro-oeste o pessoal usa muito berrante feito de chifre de boi. É um som um pouco mais grave, mais encorpado. O chofar, ele não é tão grave igual um berrante e é feito também de chifre. De acordo com a mensagem que era anunciada através do toque do chofar, aquelas pessoas tinham que correr para dentro da cidade, procurar segurança. Então o profeta ele é chamado com essa missão de ser atalaia, de avisar. E Deus fala, olha, pode ser que eles não ouçam. Quem ouvir, ouviu. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem quiser ouvir, ouça. Quem não ouvir, o problema já não é mais seu. Você cumpriu a sua missão. A culpa pela morte do justo que desviou do seu caminho também é sua. A responsabilidade é sua. E a responsabilidade, tem muita gente tentando correr dela desde o início. E Deus deixa claro a responsabilidade nossa com o nosso irmão. Quando Caim fere o seu irmão, Abel, e ele morre, Deus chega para ele e pergunta, onde está o teu irmão, Abel? E o Caim fala, por acaso sou eu todo meu irmão? Ora, se ele não fosse, Deus não teria feito a pergunta para ele. Se ele não fosse, Deus não teria feito a pergunta. E Deus está dizendo isso ao profeta, a responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha, é sua. E Deus está dizendo para mim e para você, onde está o seu irmão? Aquele seu irmão que está perecendo, onde está ele? O que você está fazendo por ele? Você está anunciando, você está lá levando a mensagem de boa nova? Não é dando testemunho, não, é sendo testemunha diante dele, mostrando a transformação de Deus na sua vida. E essa transformação impactando a sua casa, a sua família, ao ponto do seu irmão que está do seu lado, a pessoa que convive com você, querer ter a vida alcançada pelo favor e pelo amor de Deus. Onde está o seu irmão? Então o atalaia tem essa responsabilidade pela vida do outro. A responsabilidade da vida do outro está nas nossas mãos. Aquele que não ouviu a mensagem, que não conheceu o amor de Deus, o Deus que enviou o seu Filho e que transforma a vida do pecador, que é capaz de transformar, de trazer sentido à vida do ser humano que vive sem esperança. A lição nos traz aqui no subtópico 2 desse tópico, ao fim de 7 dias.
O texto nosso da leitura em classe começa falando ao fim de 7 dias. De que 7 dias? O livro do profeta Ezequiel começa com uma visão inaugural, onde ele vê a glória do Senhor e é chamado para exercer essa função de atalaia. Deus fala, eu coloquei você como atalaia. E é ao fim de 7 dias dessa visão, o profeta é tão impactado que ele perde as forças diante da glória de Deus que é manifestada a ele. E ao fim de 7 dias, ele fala que veio a palavra do Senhor até ele. E ele é convocado a exercer o seu chamado. Diante da glória de Deus, do poder, da manifestação do poder de Deus, muitas vezes nós nos sentimos pequenos. Mas quem nos levanta, quem nos capacita, quem nos enche de força é o Senhor. Então, não espere ir pelas suas forças, não espere ir por causa da sua condição. Vendo o tamanho da glória, do reino, você pode pensar, não, mas eu sou pequeno, eu não tenho condição de fazer, eu vou ficar aqui no chão, caído, porque eu vi a glória e realmente eu sou muito pequeno. Mas Deus está te chamando. Levanta, que eu tenho uma palavra, eu tenho uma missão para você. No subtópico 3, nós temos aí a peculiaridade de filho do homem, o termo filho do homem, que só é apresentado no Antigo Testamento. Nesse texto de Ezequiel, demonstrando a fragilidade humana, a pequenez humana do profeta, né? Deus fala, filho do homem, você, deixando claro ali a imperfeição dele, né? E Deus levantando esse homem imperfeito, esse ser imperfeito. E aí nós temos também Jesus se apresentando como o Filho do Homem. Por que Jesus se apresenta como o Filho do Homem? Porque ele é Filho de Deus e se faz humano. Ele se torna frágil como um ser humano. Sendo frágil, ele foi tentado em tudo. E mesmo sendo tentado em tudo, ele venceu para que nós pudéssemos ter esperança através da sua vitória. A vitória do Cristo que nos dá esperança. Se ele venceu, ele também nos dará o escape. Como a carta de Hebreus fala, que nós precisamos nos apresentar diante daquele que foi tentado em tudo, que se fez carne, mas que venceu. Se apresentando diante do trono da graça, alcançaremos o escape em tempo oportuno. Sabendo e estando diante do Filho de Deus que se fez homem, que se tornou filho do homem também, com suas fraquezas, mas que alcançou o escape, mas que venceu a todas as tentações, que nós alcançaremos de forma graciosa, através da sua bondade, do seu favor, é que nós alcançaremos o escape em tempo oportuno para também vencermos nas nossas fraquezas, diante da nossa pequenez. Então, o profeta é levantado como atalaia da casa de Israel. Deus sabia que o juízo viria, que a destruição aconteceria, e o profeta está anunciando o fim que eles levariam. E também depois o profeta anuncia a esperança, anuncia a reconstrução, e nós somos os atalaias de Deus para esse tempo. É nós que anunciamos o juízo de Deus. Quando alguém está indo em uma direção que abandona, vira as costas para Deus, nós temos que avisar que a destruição virá. Que o fim dessa situação é um fim trágico. Mas nós também temos a missão de anunciar para os que estão na última e aos que estão indo lá também. Dizer que Deus pode reconstruir, que Deus pode restaurar a história. Deus reescreve a história do ser humano na nossa ótica, ao nosso olhar. Às vezes eu olho e falo, minha história daqui para frente não tem para onde mais ter volta. Mas Deus é o Deus da reviravolta, é o Deus da transformação, é o Deus que faz nova todas as coisas. Quando a gente acha que não há esperança, Deus traz a renovação, Deus traz o renovo, Deus traz a transformação. Então, nós somos os atalaias de Deus para esse tempo. Nós precisamos levar tanto a mensagem apontando o juízo de Deus, o fim trágico de quem vira as costas para Deus,
Mas também precisamos anunciar o Deus que restaura, que muda a história, que transforma. O Deus que transformou a minha vida é o Deus que pode transformar a vida do meu vizinho, a história dele, do meu colega de trabalho, dos meus familiares. Fala assim, mas aquele lá não tem jeito não, aquele ali é fundo do poço. Deus muda, Deus transforma, Deus restaura, Deus regenera. E é nós que temos a missão de levar a mensagem de restauração. E a lição fecha falando justamente sobre essa responsabilidade. A nossa responsabilidade de anunciar. A responsabilidade de quem ouviu também. Quem ouviu passou a ser responsável porque ouviu. Essa pessoa se torna responsável a partir do momento que ouve, que convive, que sabe que há um Deus que pode restaurar e essa pessoa não quer ser restaurada. E ela se torna responsável. Então tem pessoas que trilham um caminho, ela fala, mas eu não consigo deixar isso aqui, eu não consigo mudar. Nós estamos dizendo que há um Deus que transforma, basta a pessoa abrir o coração e falar, Deus, eu quero ser transformado, eu entrego a minha vida para o Senhor. E o Senhor tem liberdade para agir, para mudar o que for preciso, para transformar por inteiro a minha vida. Mas as pessoas falam, mas eu não vou conseguir, eu não dou conta, e eu gosto disso aqui mesmo, eu gosto de estar aqui onde eu estou. Tudo bem, nós avisamos. Então, a responsabilidade é nossa. A partir do momento que nós avisamos, a responsabilidade se torna da pessoa que ouviu. E nós também temos a responsabilidade com o irmão. Às vezes você pode pensar, como tem essa questão de falar, não, mas eu já avisei. O profeta é alertado sobre quem é justo, trilha um caminho justo. Nós precisamos manter sempre anunciando, mesmo para aquele que trilhou um caminho de justiça e agora está começando a se desviar. Porque olha só, meu irmão, Satanás ele não sossega. Ele não vai dar trégua para ninguém. Não vai dar trégua, ele não desiste. Enquanto o camarada está vivo, ele vai estar tentando, ele vai estar atormentando de todo jeito para fazer com que aquela pessoa desvie. E tem muita gente que começa a se desviar com boas intenções. Como tem um ditado que diz aí que de boas intenções o inferno está cheio. Eu diria também que no céu está cheio, está muito mais cheio de boa intenção. E de gente que não só tinha boa intenção, mas que fez, que concretizou as boas ações. Que trilhou um caminho de boas ações. E a boa ação não é só eu fazer para o outro, caridade, essa coisa. A boa ação é trilhar o caminho que Deus tem para o ser humano. Um caminho de vida e não um caminho de morte. Um caminho de vida que é pautado pela renúncia. Começa com a renúncia do meu eu. Começa com a renúncia das minhas vontades. E quando eu começo a renunciar ao meu eu estou dizendo, não mais vivo eu, mas eu vivo agora a vida do Cristo. Então, a responsabilidade nossa ela é constante. É claro que se nós avisarmos tanto ao ímpio quanto ao justo que está se desviando, nós estamos livres do juízo de Deus sobre nós. Mas nós não podemos cessar de anunciar. Nós não podemos parar de anunciar. Deus poderia simplesmente, a pessoa converteu, está salvo, já leva direto, porque Satanás não vai desistir, a gente já leva para esse aqui não se perder. Mas ao sermos salvos, nós nos tornamos testemunha. Testemunha de quê? Da transformação que ocorreu em nós. Então, se tem algo que eu quero que você guarde, que você leve para a sua vida, é que Deus te chamou, te levantou para anunciar. Às vezes você fala assim, mas eu não estou num púlpito. Uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro perdido. Então, uma alma que se salva, uma semente que é plantada, e às vezes você não consegue ver a concretização, porque o apóstolo Paulo fala que um planta e o outro rega, Deus dá o crescimento. Às vezes, no processo de anunciar, você está plantando a semente. Ou então você está regando uma semente que alguém plantou. Que a maioria das pessoas já ouviu falar sobre o Cristo. Mas nós precisamos continuar regando. Nós precisamos continuar sendo insistente na mensagem. Deus está te levantando como atalaia. Mesmo você achando que o caminho que você começou a trilhar, que você planejou ministerialmente, era um,
Assim como Ezequiel achava que estaria em Jerusalém, e agora ele está em uma terra distante, longe do templo, achando que estaria distante da glória de Deus, da presença de Deus. A presença de Deus se manifesta até ele, naquele local. E eu quero te convidar para perceber a glória de Deus. Eu peço a Deus que a glória de Deus seja manifesta a cada um de vocês que estão vendo essa aula, esse vídeo, que possa ser manifestada a vocês e que você possa atender ao chamado de Deus para anunciar essa mensagem poderosa, essa mensagem de restauração, de reencontro com o plano, com o propósito de Deus, com o projeto de Deus, com a reconstrução de Deus na vida das pessoas que estão à sua volta. Mesmo quando tudo parece apenas um vale de ossos secos e sem vida. A vida de Deus é possível quando anunciamos, quando acreditamos que Ele é capaz de fazer nova todas as coisas. Que Deus te abençoe, te dê uma excelente semana e fique na paz.